Olá, tudo bem? Graça e paz. Essa mensagem eu vou fazer para buscarmos mais entendimento, porque é um assunto que muito me interessa, e a respeito de quem foi o filho da perdição, o homem da iniquidade que destruiu o templo e Jerusalém. Ainda paira dúvida, foi Nero ou foi Tito? Então eu estou buscando entendimento. E o nosso irmão, vou falar o nome dele, que é um irmão que é um irmão muito inteligente, posta os comentários, e ele cravou, conforme o número da besta, 666, ele cravou que é Nero. Aí eu expliquei um pouquinho só do meu entendimento ali no comentário, mas é ruim escrever, é complicado. Então eu vou fazer um vídeo. Emerson, seu nome, acho que você não vai ficar chateado não, porque você é uma pessoa inteligente e o que você fez, eu já falei em outros vídeos atrás. Eu sou igual criança curiosa. Se você falar um assunto que eu não souber, eu viro a Bíblia, eu viro o que foi, eu pesquiso onde for para mim procurar pelo menos tentar entender aquilo. E isso que ele falou sobre o 666, por isso que ele acredita que o filho da perdição foi Nero, eu andei dando uma olhada. E eu vou passar o meu entendimento. Eu acredito que o entendimento disso está nas entrelinhas. A revelação do Pai, ela se encontra não em um capítulo, não em um versículo, não. A revelação do Pai está nas entrelinhas. É nisso que eu acredito. Nós temos que ter sensibilidade para ler, reler, separar versículos, buscar pesquisa, versões bíblicas, ajuda muito. E tentar entender isso. E o que eu vou falar aqui é sobre as duas bestas, a primeira besta e a segunda besta. A primeira besta foi Nero. No Apocalipse, a primeira besta foi Nero. A segunda besta foi o general Tito. Assim é o meu entendimento. Se você quiser perturbar minha cabeça, é só você colocar. Não é isso não, porque tem a quinta, sexta, 10ª besta. Aí eu vou procurar isso também. Mas até o momento que eu saiba, são duas bestas, faladas no Apocalipse. Que são de evidências importantes. A primeira besta Nero, segunda general Tito. Então, vamos ler Apocalipse, capítulo 13, onde fala sobre o 666, que o nosso irmão Emerson, ele diz que não, foi Nero por causa do 66. Então, vamos ler alguns versículos, o contexto. Capítulo 13, do versículo 11 ao versículo... Aí vamos ver mais para frente até que versículo que vai. Para esse entendimento, eu estou utilizando o texto da NVT 2021, nova versão transformadora 2021. O texto dela por isso que eu falo, para cada mensagem a gente usa um texto. Ah, mas é de acordo com o que você quer. Não é isso. Porque os textos são bem semelhantes. Só que quando você pega um assunto complexo desse, que nem Apocalipse, é bom você ler num texto com mais facilidade. Claro, se você notar alguma diferença, você dá uma consultada em outro, dá uma consultada no Códice Sinaítico. Mas eu uso um texto para facilitar o meu entendimento e o seu entendimento. Porque, afinal de contas, eu estou aqui para colaborar, para tentar ajudar de alguma forma. Então, vamos ler. Apocalipse, capítulo 13, versículo 11... Capítulo 13, versículo 11. Então vi outra besta que saiu da terra. Aqui estava falando, aqui é a da segunda besta. Então vi outra besta. Por falar de outra, então já tinha uma, que era Nero. Então vi outra besta que saiu da terra. Tinha 2 chifres como de cordeiro, mas falava com voz de dragão. Isso daqui, se você ler Daniel 7, quando fala sobre o chifre pequeno, a profecia de Daniel, o chifre pequeno, foi general Tito, que dentro de todos os chifres, ali surgiu o chifre pequeno. Porém, ele era mais arrogante, mais violento do que todos os outros. Por isso que ele foi o instrumento que Deus usou para julgar, para derramar a ira sobre os israelitas. Tinha 2 chifres como de cordeiro, mas falava com voz de dragão, você vê. Tinha 2 chifres como de um simples cordeirinho, porém a voz dele era de autoridade,
voz de quem tinha poder. 12. Exercia toda a autoridade da primeira besta. Então, essa segunda besta que surgiu, ele exercia a autoridade da primeira, que foi Nero. E exigia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta. Aqui já começa o nosso entendimento para chegar lá no 66. A segunda besta surgiu em forma de um cordeiro, porém representando um dragão, porque tinha poder, autoridade, força, intrepidez, audácia, tudo isso aí. Exigia toda a autoridade da primeira besta. Então, General Tito, ele herdou. Aqui é um enigma, uma parábola. Isso aqui são coisas espirituais. Isso aqui um carnal não entende isso daqui. Não adianta. Isso aqui você pode dar para um teólogo, você pode dar para um... Ele não vai entender, porque ele é carnal. Por isso que eles não entendem, eles entram no comentário, por que você está falando isso, que não sei o que lá. Aí eles buscam ensinos teológicos fora daqui. Você pode ver que eu tento ser o mais, vamos dizer, o mais profissional possível. Eu tento explicar a Bíblia explicando a Bíblia, eu uso ela para explicar ela. Raramente eu busco isso aqui em algum lugar. Eu fui dar uma olhada no comentário da NVT, que é um dos comentários um pouquinho menos tendencioso, mas não me agradou. Porque também é coisas que já misturou Domiciano, já misturou outros... Aqui não fala nada de outros reis, aqui só está falando de duas bestas. Exercia, então, essa primeira aqui, ó. Então eu vi a besta, então vi outra besta que saiu da terra. Então tinha uma e depois saiu essa, General Tito. Tinha 2 chifres, como de cordeiro, mas falava com voz de dragão, tinha poder. Exercia toda a autoridade da primeira besta. E exigia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Então aqui, João estava em espírito falando um enigma, uma metáfora, falando que a segunda besta, ele herdou a autoridade da primeira, porém, era para que adorassem e fizessem coisas ordenadas pela primeira besta. Vamos ver se é assim que também é o seu entendimento. Exercia toda a autoridade da primeira besta e exigia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, que foi quem? César Nero, que foi quem? 666. Aqui, a primeira besta já não estava nesse contexto. Aqui, a primeira besta já tinha morrido. Nero morreu em 68. E seus habitantes adorassem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. 13. Realizava sinais espantosos, chegando a fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista de todos. Isso aqui, João, para completar os seus escritos, que esses seriam enviados para 7 igrejas da Ásia, para que os irmãos viessem se corrigir, para avisar eles que o dia do Senhor havia chegado. Então, João usava isso aqui em forma de figuras de linguagem, metáforas, para que essas mensagens, quando passassem pelas mãos de alguém que não deveria passar, não ia entender nada, porque aqui quem foi que fez o fogo cair? Foi Eliseu, Elias? Quem foi? Então, ele usou, fazendo uma comparação, uma parábola de quando um profeta lá atrás fez descer fogo do céu, para escrever esses escritos. Não que ou Nero ou Tito tinha essa autoridade, tinha esse poder dado aos profetas. Eu não sei se foi Elias ou foi Eliseu que o fogo desceu. Não, isso aqui ele estava usando uma figura de linguagem. 14. Enganou os habitantes da terra com os sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Veja, tudo aqui é da primeira besta. Ordenou que fizessem uma grande estátua da primeira besta. Aqui está o antítipo. Lembra, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 3 em diante, que iria colocar um objeto de adoração ou iria sentar no santuário de Deus? Aqui está falando que ordenou. Então quem ordenou a segunda besta? Tito ordenou que fizessem uma grande estátua da primeira besta. Provavelmente, então, não foi o antítipo de Tito que foi colocado dentro do templo, mas sim, ele ordenou que fizesse o antítipo da primeira besta de Nero. E talvez esse antítipo, esse busto que foi colocado no templo.
Por isso que aí vem a confusão. Uns falam que foi Nero, outros falam que foi Tito. Mas aqui está, nas entrelinhas a gente consegue entender que isso daqui estava, a segunda besta estava falando sobre a primeira besta, falando da autoridade, falando que era para se fazer o busto, alguma coisa ali dele, o antítipo dele, para colocar no templo. Ordenou que fizesse uma grande estátua da primeira besta, que havia sido mortalmente ferido e sobrevivido. 15. Então lhe foi permitido dar vida a essa estátua, para que ela falasse, e a estátua da besta ordenou que fossem mortos todos que se recusassem a adorá-la. Veja, outra metáfora. Então lhe foi permitido dar vida a essa estátua. A quem? Ao antítipo, ao busto. Não que foi alguma coisa assim, isso no literal, porém não foi uma coisa concreta, não foi uma coisa assim que Nero morreu em 68, em 69, 70, ele foi e recebeu de novo o Espírito, foi dado. Não, nada disso. Vamos entender, o Apocalipse é um livro de enigma. Então lhe foi permitido dar vida a essa estátua, para que ela falasse. E a estátua da besta ordenou que fossem mortos todos que se recusassem a adorá-la. Então quem estava falando aqui, figuramente, era Nero. Um exemplo, era Nero. Exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres e livres, todos recebessem uma marca na mão direita. Quem é que exigiu isso daqui? A imagem que havia recebido o Espírito, recebido vida, da segunda besta, a primeira besta que foi feita a sua imagem, foi feita a sua estátua, e ela recebeu de uma forma metafórica, e ela falou isso aqui, ela que exigiu. Não foi a segunda besta aqui. Aqui está falando que conforme aqui, ó. Então lhe foi permitido dar vida a essa estátua. Quem foi permitido dar a segunda besta dar vida à primeira besta? Então lhe foi permitido dar vida a essa estátua, para que a estátua falasse, e a estátua da besta ordenou. Tá vendo? A estátua da besta. Então aqui era uma referência dizendo que Nero, como se tivesse ressuscitado, era ele que estava dando, não mais a segunda besta. Eu sei que é um pouco complicado. Vamos com calma nisso aí. E a estátua da besta ordenou que fossem mortos todos que se recusassem a adorá-la. Exigiu que grandes, pequenos, ricos, pobres, uma marca na mão direita. Isso daqui representava os filactérios. Jesus mesmo falou, eles gostam dos filactérios grandes, das franjas, das suas roupas largas, grandes. Filactérios, lá em Deuteronômio, fala que eram umas caixinhas de couro, e dentro daquelas caixinhas era colocado as leis de Moisés, resumidamente, pequenininho, porque eles acreditavam que colocando na testa ou na mão, eles dormiam com isso e ficava para lá e para cá, e eles iriam memorizar com mais facilidade as leis de Moisés. Então, a marca da besta foi isso, foi João se referindo aos filactérios, não que seria carimbado, CPF, nada disso, chip, isso é coisa de religião, isso é fantasia dos que acreditam em sítio de Pica-Pau Amarelo. 17. Ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome, agora vem, que era o nome da besta. De que besta? Da primeira besta, ou o número que representa o seu nome. Aqui é preciso sabedoria. Quem tem discernimento, trate de entender o significado do número da besta. De qual besta aqui? Da primeira, pois é número de homem, seu número é 666. César Nero, Nero César, alguma coisa assim, usando a gematria. Na gematria dá-se que é César Nero. Então, se depois você lê com mais paciência, vê o título, o texto que você quer ler, quer entender, então, o meu entendimento, o meu humilde entendimento aqui nesse contexto, nesses escritos, é que o quê? João disse que havia surgido a segunda besta. Significava que a primeira já tinha morrido, estava fora do jogo. E foi falando, não que o que estava vivo ali, o que estava para dar início ao juízo, ao dia do Senhor contra os israelitas, fosse Nero. Não, aqui está falando que a segunda besta, de uma forma metafórica, deu vida à imagem daquele que já havia morrido.
Quem foi a primeira besta? Nero. Então havia ele... Aí no desenrolar, fala que essa besta teve autoridade de falar, uma metáfora. Aí se referia a quem? A primeira besta, Nero. Então aí sim, aí diz que Nero tal, mandou só comprar e vender se tivesse a marca, se tivesse que eram os filactérios. E aí, chega no final, qual o número dessa primeira besta? Aí fala 666, mas essa primeira besta já havia morrido, já tinha saído de cena. Então, esse, grosseiramente, é o meu entendimento a respeito das duas bestas do Apocalipse. A primeira besta, Nero, e a segunda besta, General Tito. Quem é que colocou essa imagem, a segunda besta, General Tito, mandou fazer uma imagem da primeira. Talvez foi essa imagem, esse busto, esse antítipo, que foi colocado como a profanação da desolação, o profanador da desolação, falado em Daniel 9, Daniel 11 e Daniel 12. Jesus falou em Mateus, Jesus falou em Marcos, capítulo 24 e capítulo 13 de Marcos. Jesus falou, quando virem o abominável da desolação, que era um objeto de culto, colocado onde não deve ser colocado, onde que foi colocado isso? Dentro do templo. Então aqui João estava... De uma forma enigmática, João estava falando que a segunda besta, Tito, ordenou que fizesse um antítipo busto desse, e esse foi o abominável da desolação. E a imagem da primeira besta, lá, o símbolo dele que foi colocado, foi a abominação da desolação. Aí chegou no final e falou, e o número dessa primeira besta que deu a ordem para comprar e vender só os que foi Nero, 666. Você consegue entender? Mas quem é que estava dominando ali no contexto desse capítulo 13, a partir do versículo 11? Eu acho que foi General Tito, que diz que a primeira besta já tinha morrido, já tinha saído fora de cena. Amém? Então eu vou deixar essa mensagem aqui, meu irmão Emerson, se esse vídeo, quando estiver no ar, você assistir, você não gostar, falar, não gostei que colocou meu nome aí, fique em paz, eu faço questão na hora, eu excluo esse vídeo, eu faço outro sem o seu nome, fique em paz. Mas é que eu achei você uma pessoa muito inteligente, tem outros aí também muito inteligentes, que vocês querem, a gente vê que vocês querem entender. Então eu continuo, até agora, mesmo com esse entendimento, com essa leitura, eu continuo ainda que o filho da perdição, o homem da iniquidade, foi o general Tito. É mais uma parte aqui que eu não consigo enxergar, o filho da perdição, que ele deu início e fim ao juízo, ao dia do Senhor, como sendo Nero. Continuo com a minha mesma opinião, foi o general Tito. Mas vamos entendendo, vamos lendo, para a gente chegar, porque afinal de contas nós somos irmãos em Cristo. E se eu quisesse fazer vídeos aqui para ganhar inscrito, então a gente começa a fazer um monte de coisa. Não, vamos no assunto. Aqui é um canal para a gente fazer isso daí. Se você tiver outra situação, outro inscrito, você fala, não, até aí tudo bem, então entende-se aí que realmente foi General Tito tal, que estava dominando ali, mas em outro lugar está assim. Aí eu faço o vídeo, tá bom? Então se você não quiser, falar, eu não gostei que colocou meu nome, eu excluo o vídeo de boa. Amém? Graça e paz, então eu deixo com você essa mensagem, espero ter sido útil de alguma forma, e vamos continuar buscando entendimento, foi Nero ou foi Tito, é uma coisa muito importante. Graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau.